Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Olá, todo mundo. A gente vai esperar aqui o pessoal chegando. E o nosso convidado do dia hoje, Vinícius Silva. Oi, Claire. O Vinícius, a gente vai conversar hoje sobre o sagrado do homem. Assim que ele entrar, ele vai falar um pouco mais sobre a trajetória dele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então vamos aguardar aqui mais um pouquinho. E assim que o Vinícius chegar, a gente começa essa live que para mim é uma honra. Quem estiver me ouvindo, manda uma acenada assim, faz uma mãozinha. Só para ver se está tudo ok. Esse é um tema Ele já está entrando, pessoal. Calma, só mais um pouquinho. Então, hoje o tema é sobre o sagrado do homem. A gente vai falar sobre essas questões do universo masculino, olhando para a estrutura que a gente vive hoje, homens no processo de autoconhecimento. Eu acho que vai ser bem interessante. Inclusive, se vocês tiverem alguma pessoa que vocês acham que pode gostar desse tema, tem aí um aviãozinho aí embaixo, né? Aqui, você pode mandar para a pessoa essa live como se fosse um convite. E aí ela pode participar. Então, o Vinícius acabou de chegar. Ele está conectando, desculpa. Salve! Fala, Vini, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, cara? Então, hoje, live. Estou escrevendo aqui. Oi para todo mundo que está aí, online. Bom, então, antes de mais nada, antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer a presença do Vinícius aqui hoje. Muito obrigado. Também, para quem não me conhece, eu também chamo Vinícius, então hoje é uma conversa de xará, para xará, de Vinícius para Vinícius, de frente com o Vinícius. E eu sou um dos organizadores também do Paraty Yoga Festival. E junto com a equipe toda aí a gente está trabalhando na comunicação dessas lives, também fazendo esse próximo evento que está chegando aí dia 16 e 17, um evento gratuito e online. E até lá a gente vai também trabalhando nos temas, né? Então, é isso. E aí então eu queria abrir agora pro Vini também se apresentar, falar um pouco sobre a história, né? Enfim, sua trajetória, como que foi até chegar nesse assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? O sagrado do homem. Pô, primeiro, obrigado. Acho que em nome do grupo do Brotherhood, e meu nome também, agradecer essa oportunidade de trazer
um tema que para a gente, e para mim particularmente, é extremamente relevante. Então, fico feliz de estar falando sobre isso online, para, enfim, outras pessoas também poderem acessar essas reflexões que a gente vai ter aqui. Bom, a minha história é parecida com a de muitos homens. Eu me sinto um homem muito privilegiado, assim. Materialmente, eu tive uma criação que me trouxe tudo o que eu precisei. Então, eu estudei em colégios muito bons, tive a oportunidade de estudar em uma escola um pouco diferente, uma escola montessoriana, que é uma escola que preza um pouco mais pela liberdade do aluno em se desenvolver. Isso até a minha quinta Bem série. legal. Depois eu fui para um colégio muito tradicional, Porto Seguro. E foi aí que começaram as minhas questões com o mundo, né, com os padrões de masculinidade. Até então, eu acho que eu vivi um pouco alienado disso, tudo bem que eu era bem mais novo. Tive também o privilégio de crescer numa família que sempre se preocupou com a estabilidade e com a saúde emocional minha e do meu irmão. Tenho um irmão gêmeo, sempre é relevante falar isso. Quem é gêmeo é sempre um pouco esquisito. E fui crescendo. E quando eu entrei no Porto Seguro, foi muito interessante. Logo depois de um ano que eu estava lá, eu fui convidado, porque o cabeleireiro da minha mãe tinha sido perguntado se ele conhecia jovens que se cuidavam e tal. E eu fui fazer a tal entrevista com o repórter lá no cabeleireiro, no Jaque Janine, minha mãe no Jaque Janine, eu também ia no Jaque Janine cortar o cabelo, mas não contava para ninguém isso. E o repórter fez umas perguntas a respeito de como eu me cuidava, e eu achei que eu estava mandando uma bem. Falei, puta, vou sair na Veja, né? Então, contei que eu me preocupava qual pulseira que eu ia, cada dia eu escolhia uma, eu usava aqueles colarzinhos de praia, coisas que todo mundo fazia. Uhum. Cara, a hora que essa reportagem saiu, nossa, no colégio, a galera caiu matando, assim, com vários preconceitos, assim, e meio que diminuindo eu e meu irmão por sermos, né, tava na reportagem como metrosexuais, mas a gente era muito zoado de homossexual e os gêmeos boiola, os gêmeos não sei o quê, e não por ser chamado de boiola, mas por acabar sendo excluído dos grupos, né? Uhum. E, cara, isso me marcou de uma maneira assim que eu ainda estou descobrindo o quanto que isso veio a marcar os próximos passos da minha vida. E a partir de então eu comecei a me preocupar muito em preencher o que os outros amiguinhos entendiam ser um menino legal, um menino ideal. E logo me deparei com o mundo da ficada, né? Você tinha que ficar, você tinha que perder BV, era perder BV, bicho. Puta, esse negócio do BV é uma palavra que me assombra até hoje, cara. Eu não fazia a menor ideia de como eu ia perder o BV, bicho. Não sei se todo mundo sabe, o BV é boca virgem, né? E aí, Tem que como é que eu perdi traduzir o aí. BV? Eu perdi o BV porque eu fiquei com uma menina que tinha ficado com meu irmão gêmeo. Uma semana depois ela quis ficar comigo. Achando que fosse seu irmão. Não, ela queria ficar com dois, mas era mais fácil. Já ficou com um, aceita o outro, né, velho? Se achou um bonitinho, vai achar o outro também, é igual. E aí, cara, eu não tinha coragem de dizer que eu era BV, então eu fiquei com a menina dizendo que eu não era BV. E para piorar, eu não sabia como ia ser o beijo, não tinha coragem de falar sobre isso com ninguém. E aí, quando eu beijei a primeira vez, para minha surpresa, foi horrível, cara. Foi horrível. Foi uma lambeção para todo lado. Eu não sabia o que eu tinha que fazer com a língua, o que eu tinha que saber fazer com a boca. E foi horrível. E eu não podia falar disso com ninguém, porque você imagina, você chegar com 13, 14 anos de idade e falar, puta, cara, eu não gostei de beijar. Ia todo mundo zoar de novo, o cara já tinha saído na Veja, ainda não gosta de beijar. E aí foi muito louco, porque isso começou a marcar e eu comecei a empurrar uma mentira e comecei a fingir que eu ficava com as meninas. E, cara, isso foi torturante para mim. Assim. Eu achava que era normal, que todo mundo passava por isso, né? Uhum. Aí chegou a época das micaretas. Eu percebi que nas micaretas a ideia era só a galera contava, então eu chegava no final da balada, todo mundo falava, eu peguei 10, 15, 20. Eu comecei a mentir, falei que eu pegava 10, 15, 20, não tinha ficado com ninguém, saía da meus rolês sozinho. E aí eu não fui percebendo como isso foi acumulando dentro de mim uma supressão e uma castração de quem eu realmente era, do que eu realmente gostava de fazer. Eu não tinha nem a menor consciência disso. E aí ele começou a chegar perto da faculdade, eu fiquei extremamente assustado vendo os filmes do American Pie, porque para um cara que tinha medo de BV, ver o filme do American Pie e ter que lidar com o ambiente universitário era aterrorizante. E eu comecei a namorar, cara. E eu percebi só depois, namorei essa menina
por 8 anos, que o meu namoro, apesar de sim, gostava muito dela, aprendi muito com ela, era de fato apaixonado por ela, é lógico, uma paixão de um menino de 17, 18 anos. Eu percebi que aquele relacionamento era uma espécie de certificado que atestava a minha masculinidade para que eu então pudesse ser o Vinícius. E ao Uhum. longo desse relacionamento de 8 anos, eu pude desenvolver, então, o que eu imaginava ser, o que eu gostava, a minha sensibilidade, a minha maneira de olhar para o mundo, porque eu tinha sempre um distintivo que mostrava, eu tenho namorada. Então, vocês nunca vão poder me zoar porque eu estou preenchendo os requisitos. E assim foi ao longo da vida, né? Esse relacionamento, obviamente, não deu certo, porque a pessoa não pode ser alguém que assegura a tua masculinidade e a tua virilidade, tu tem que estar ancorado em si mesmo. Claro. E quando esse relacionamento terminou, eu saí do emprego que eu estava trabalhando na Falcone como consultor, também numa tentativa de preencher requisitos que a sociedade me colocou enquanto homem. Então, eu tinha que ser um engenheiro fodão, que trabalhava numa empresa de consultoria, que ia ser rico e tal. E aí eu caí numa uma depressão até, assim, uma fase bem depressiva da minha vida. E comecei a olhar para mim, cara. Saí de tudo de onde eu estava, voltei bem para o meu centro, assim, para casa dos meus pais, fiquei perto do meu irmão. E comecei a olhar para mim, entrei, mergulhei na espiritualidade, no autoconhecimento. E numa casa, numa escola de medicinas da floresta, que fazia trabalhos com ayahuasca, rapé, sananga, e numa montanha sagrada que fazia trabalho de temazcal, que trazia muito as ideias do caminho vermelho e do xamanismo, eu comecei a me descobrir e acabei tomando contato com o Brotherhood. Disseram que havia um grupo de homens que se reunia para falar sobre sensibilidade. Uhum. Eu falei, cara, preciso ver isso, porque eu nunca vi homem falar de sensibilidade. Sempre que eu tentei trazer qualquer aspecto sensível da minha vida, eu era zoado. Me zoavam porque eu passava tênis pé, mano. Me zoavam porque eu, sei lá, eu arrumava o cabelo, ou porque eu passava perfume. E tipo, eu falei, mano, quem que homem vai falar de sensibilidade? E foi muito lindo esse movimento, porque a hora que eu vi essa roda, foi impressionante, assim, porque eu vi que havia ali uma série de homens que, depois de já terem vivido bastante, então, não só de terem vivido bastante, mas homens nos seus 50, 60 anos, homens no meio do desenvolvimento de sua carreira, com lá para os seus 30, 35, 40 anos, e homens até mais novos se deparando com o que era ser homem, todos eles questionando justamente o que a ideia de ser homem fez com eles. Então, muitos traziam a relação que eles tinham com o pai, a falta do pai, um pai muitas vezes agressivo, uma vontade de pertencer, um medo de ser taxado de homossexual ou de qualquer outra coisa. E Uhum. eu me identifiquei muito com esse grupo e acabei me aproximando e fazendo parte do conselho, porque falei, cara, eu acho que esse movimento é muito saudável para o mundo. E hoje eu já estou junto do conselho do Brotherhood há um pouco mais de um ano, vai dar 1 ano e 4 meses agora, em abril. E foi essa mais ou menos a minha trajetória até chegar aqui. O Brotherhood, para quem não conhece, é um movimento que visa justamente abrir espaço, um espaço seguro para que homens possam se descobrir vulneráveis e poderem aprender a falar dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus traumas, das suas dores, das suas vontades, dos seus anseios, das suas alegrias. Um espaço seguro de roda, onde os homens podem falar tudo aquilo que é meio que tabu numa rodinha normal de homem. Então, normalmente não se fala, não que não possa, mas não se fala de cerveja, de sexo, de pornografia, de futebol. Uhum. Buscamos entender nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e isso funciona bastante, porque ver outros homens dividindo as suas dificuldades em se tornar um homem na sociedade de hoje traz conforto, traz segurança, traz reciprocidade para a gente poder lidar com essas coisinhas que a gente tem dentro e que, por alguma razão, a sociedade não ensina a gente a olhar, a gente homens, né? Então, um Muito pouco legal. disso. Não sei Muito se eu legal, falei muito, Vini. mas tentei resumir tudo aí. Não, eu achei assim muito bacana até assim coisas que eu também não conhecia, né, de você e que eu acho que você trouxe assim já vários pontos que a gente pode explorar, né, nessa nossa conversa aqui, desde o momento que assim da sua adolescência, né, com vários pontos que eu acho que todo homem já em algum momento passou, né, essa necessidade, entre aspas, de se provar, né, entre os amigos e de ter ali os requisitos preenchidos, tipo, né, como eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e até chegar nessa, assim, essa trajetória toda, até chegar nesse ponto que a gente começa a realmente se olhar, né?
E eu sou muito grato até por isso estar acontecendo aqui agora e por realmente estar fazendo parte, porque esse é um tema que eu achei muito importante trazer para o festival, justamente pelo fato de que hoje você vai ver assim, em festivais de yoga, até numa própria aula de yoga, ou processos, cursos de autoconhecimento, 80% para mais são mulheres, né? Então o número de homens é sempre muito reduzido, né? Claro que isso ainda tá crescendo aos poucos, até assim para chegar nesse nível que você falou de ter um espaço seguro para se conversar entre homens sobre esses assuntos, porque e para chegar nesse ponto, né? Então assim, aí eu, né, queria que a gente refletisse sobre esse assunto, assim, é, por que ou enfim, hoje em dia a gente tem tanto, assim, muito mais mulheres nesse caminho do autoconhecimento e tão poucos homens, né, dentro desse caminho e como que a gente consegue trazer mais homens para chegar nesse espaço confortável, né? Então, eu acho que é um processo, mas eu queria ouvir um pouco de você, a sua opinião sobre esse assunto. Cara, é interessante. O Brotherhood nasceu justamente por isso, né? Por faltar homens no autoconhecimento. O que eu venho entendendo é que são padrões históricos, histórico-culturais, assim, que a gente tem no homem e talvez na mulher, assim. Vou falar do homem, porque da mulher eu não sou mulher, eu não me sinto, né, autorizado a falar sobre o desenvolvimento da mulher, assim, mas o que eu percebo Uhum. no desenvolvimento do homem é que desde muito cedo a gente se identifica com essa figura de ter que corresponder ao ideal de macho, ao ideal de provedor. Então você tem, por exemplo, uma imensa quantidade de filmes que mostram a figura masculina que é tida como o herói do filme, como sendo, por exemplo, James Bond. Então ele é o cara que ele bate em todo mundo, ele nunca morre, ele sabe fazer tudo, se virar em qualquer situação, ele nunca tem medo e ele é extremamente frio. Ele não demonstra sentimentos, o James Bond não demonstra sentimentos, cara, mesmo quando ele perde a mulher lá, que ele tá todo apaixonado e quer largar, ele não demonstra sentimentos, ele é muito durão, assim. E ele é extremamente sexualizado. E outros, diversos exemplos, vêm à mente desse exemplo dessa figura. Então o menino cresce com esse olhar. Agora, por que que essa figura chegou lá, né? E eu acho que tem um histórico que veio sendo construído, porque muita gente não precisa da figura do cinema para se inspirar nesse padrão de macho. Você tem muitas pessoas que simplesmente o pai coloca essa figura, e o pai aprendeu com o avô. Então houve um tempo de grande dificuldade em que o homem ele tinha que enfrentar as grandes dificuldades que a sociedade colocava, que o trabalho trazia, que a transformação do mundo trazia, e ele tinha que lidar com isso. Ele não podia sentir muito, ele não podia pensar muito, ele não podia se deixar levar pela emoção. Isso vem desde lá de trás, desde a época da Idade Média, cara. O homem tinha que, sei lá, que caçar, que matar, o cara tinha que andar com uma espada na cintura e tá pronto para lutar a qualquer momento. E ele não estava errado, cara. Ele não estava errado. Você imagina você um cara na Idade Média e de repente, se você não sabe lutar, você não sabe manusear uma espada e você não está pronto para matar um cara, ele vai entrar, vai estuprar tua mulher, vai estuprar tua filha, vai destruir tudo que você tem. Então havia um ambiente um pouco mais selvagem e o homem acabou sendo aquele que lidou com isso. E isso veio sendo construído ao longo de muito tempo e nunca se parou para questionar o quanto que isso fazia ou não sentido. O movimento das mulheres, justamente por essa briga por espaço, briga pelos direitos da mulher, fez com que a mulher, de alguma maneira, começasse a olhar um pouco mais para si e abriu esse espaço para que o homem pudesse olhar para dentro. Então, eu não sei se eu saí muito da tua pergunta, Não. mas o que eu acho que faz com que o homem tenha essa dificuldade de olhar para si é que a gente nunca olhou. Então a mulher talvez já tenha olhado, né? Você tem aí os relatos. Eu falei que nem ia falar da mulher, mas não tem como. Tem os movimentos da tenda vermelha, as mulheres elas se uniam, elas estavam sempre juntas num movimento que era tido como místico para muitas culturas, que era a lua, né? Que era a menstruação. Então o homem ele tinha uma relação com o outro homem, com o mundo, muito mais de competição, de se provar, de atingir o objetivo, de lutar, de vencer.
E isso não deu espaço para ele ver como ele estava se sentindo. Agora, só para continuar rapidinho, tem uma parte que é muito interessante. Uhum. Tem um livro muito bom que chama Rei Guerreiro, Mago e Amante, Como chama? de Rei Guerreiro, Mago e Amante. Ele não vende mais, você vai achar em sebo, mas talvez PDF dê para achar. King Warrior, Magician and Lover, né? É um livro em inglês de dois analistas junguianos. E eles começam o livro de uma maneira muito linda. Eles falam que esse movimento não é o movimento do patriarcado, é o movimento do mininarcado. Porque essa relação que a gente tem com a figura do masculino, essa atitude machista, não é do homem, essa é do menino. É do homem que não amadureceu e não atingiu as suas virtudes de homem. Porque, de alguma maneira, sempre houveram as figuras dos homens virtuosos, né? Lá atrás, Platão e Sócrates estavam nessa busca. Você tem o mito do Santo Graal, o mito do rei Arthur, que era um homem extremamente benevolente, generoso, virtuoso, que, inclusive, soube lidar com uma relação ali da rainha com o Lancelot, que era o melhor amigo dele. Então, que homem que faz isso? Então, o arquétipo do homem, na verdade, ele veio sendo distorcido por conta da modernização da sociedade e como a gente perdeu aquele movimento iniciático para realmente nos elevarmos ao nosso rei, ao nosso guerreiro, ao nosso mago e ao nosso amante. Então, enfim, eu joguei um monte de coisa aí, não sei se a gente pode entrar, mas eu vejo então dois fatores. Um, o homem nunca aprendeu a olhar para si, nunca foi massivo isso, né? Nunca foi da cultura popular do homem olhar para si mesmo. E a gente teve uma perda dos rituais iniciáticos com o desenvolvimento da sociedade. Então, o homem não podia mais se desenvolver, ele não tinha para ser um cavaleiro. Ele era simplesmente um cara que queria ganhar dinheiro, queria ser o James Bond, queria ter o carrão e queria ser rico. Então, eu vejo esses fatores, assim. Tem toda aquela pressão, né, do homem construir a família e ser o arrimo de família, né, que é um pouco disso que você falou do mini-arcado, né, isso que vem do patriarcado, e que também deixa o homem, assim pelo menos eu sinto, numa situação de ter que sempre estar certo, tem que fazer as coisas e não ser flexível, né? Assim como a gente já falou um pouco sobre isso, porque o homem tem essa energia da objetividade, né? E então a gente acaba tendo muitas vezes essa rigidez, né? Sendo que hoje, ainda mais, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente tem, pelo menos eu sinto, uma necessidade de ser cada vez mais flexível, mais sensível realmente a tudo que acontece e ter mais esse equilíbrio, né, dessas duas energias. Não só prevalecer o masculino, mas também Perfeito. encontrar esse equilíbrio, né? Porque isso foi deixado de lado, né? Assim como você falou, eu concordo. Pelo menos eu não fui educado assim. Por mais que eu tenha tido também boas escolas, a gente é educado para ter a família e esse lado, apesar do amor que eu recebi da minha família, esse lado ele acaba que ele não é muito assim. Hoje em dia eu acho que está sendo mais desenvolvido, mas ele não é tão desenvolvido assim, né, no geral. Então tem essa questão do machismo, né, que é já algo estrutural, né? Total. Então, é muito. Eu vejo como caíram-se, foram-se os papéis, né? Antigamente, o homem ele preenchia e ocupava um papel na sociedade por conta de como a sociedade estava estruturada, e a mulher ocupava outro. Com a modernização da sociedade, o indivíduo começou a ser cada vez mais independente, porque em um determinado momento a mulher dependia do homem e o homem dependia da mulher, porque o desenvolvimento da sociedade dependia dessa união. Os casamentos arranjados, você precisava ter um filho. Hoje em dia se tem uma relação completamente diferente. E aí o homem se vê hoje tendo que assumir um outro papel. Então eu vejo muito isso que você falou. A gente hoje não consegue, não sabe olhar para si, olhar para os próprios sentimentos, porque nunca aprendemos, né? E eu acho que é muito raro esse movimento dentro dos homens, né? Eu conheci pouquíssimos, aqueles que vieram a se olhar e a se observar e a tentar desenvolver a tua energia feminina
foi após uma grande crise, assim, Uhum. porque a gente não encontra referências, né? Pô, pensa quando você nasce, você chega no mundo e aí de repente você só está vivendo, aí dizem para você o que você tem que fazer. Em nenhum momento falam assim, pô, e aí, o que você está sentindo? Ou você conversa com seus amiguinhos sobre os seus sentimentos, Uhum. né? Então eu acho que falta esse equilíbrio mesmo de como eu desenvolvo a minha energia feminina, né? E acho que o yoga está aí para isso, o autoconhecimento está aí para isso, o brotherhood está aí para isso. E o movimento que eu vejo que é necessário acontecer, por isso que eu gosto de falar bastante de espaço, é promover um espaço para que o homem se sinta seguro em se vulnerabilizar. Foi muito interessante, teve um cara que foi no Brotherhood uma vez, eles iam começar o Brotherhood aqui em Campinas, e eles foram lá conhecer o trabalho em São Paulo, e depois da roda de partilha, ele falou, cara, eu estou muito feliz de escutar as partidas de todos vocês, e eu gostaria de saber falar sobre o que eu sinto da maneira que eu vejo alguns falando aqui. Eu não tenho a menor ideia de como eu olho para o que está acontecendo dentro de mim e falo. Eu sei que Uhum. acontecem coisas. Então, assim, não é porque o homem não quer fazer isso. Ele simplesmente não sabe. Ele está vivendo uma tensão social, uma pressão enorme, que nem você falou, de ser o provedor, de ter que cumprir uma meta, de ter que ganhar dinheiro, de ter que ser o fodão, de ter que se mostrar viril, de ter que se mostrar funcional para a sociedade, de ter que se sentir realizado. E não é passado esse olhar de que tudo bem você olhar para você, tudo bem você chorar, tudo bem você se sentir mal, tudo bem você ter medo, tudo bem você ter receios, tudo bem você se frustrar. Né? Muito interessante. Presta atenção, quando você vai falar assim, e aí, como é que você tá? Tô bem. O cara não Uhum. fala, cara, putz, eu tô numa fase um pouco diferente aí, tá difícil essa nova fase, fui promovido e, cara, o que seria muito natural, pô, fui promovido e tá sendo extremamente desafiador, tem que liderar uma equipe. O cara não fala isso, o cara fala, não, tá bem, tô indo lá, tá bom na hora, tá top. E acho que também uma coisa é falar sobre os sentimentos, né? Assim, você conseguir, assim como você falou que você deu esse exemplo de que a pessoa não conseguia nem falar, mas então assim, é você começar a reconhecer o que você está sentindo. Exato. Isso é o primeiro passo, assim, eu acho que é um passo super, tipo, gigante já, maravilhoso, que é quando a gente realmente começa a reconhecer que a gente está angustiado, ou que a gente está se sentindo pressionado, ou que a gente está, enfim, o que for, né? Começar a dar nomes, a materializar isso para que a gente consiga falar, porque a partir do momento que a gente fala ou escreve, seja o que for, pelo menos eu me sinto muito mais leve, né? Então, para mim é um processo de cura quando eu materializo e falo, boto para fora Nossa, e, e sinto que tive poucos espaços, assim, eu mesmo que pratico yoga já há alguns anos, que estou nesse processo de autoconhecimento já, enfim, quase 10 anos. Os poucos espaços que eu tive para falar sobre essas coisas foram em cursos, né, que eu busquei, que eu estava lá, mas em espaços abertos, assim, com rodas de amigos, são poucos, cara. São poucos que surge essa oportunidade e realmente de falar, sabe, de se expor, porque senão você acaba sendo zoado, né? E aí você, né, volta naquele, volta naquela história que você falou lá da adolescência e só que isso aos poucos está mudando, né? E aí também uma coisa que eu queria trazer, acho que assim, dentro desse ponto, né, você pode até explorar um pouco mais, porque eu acho que é um ponto que dá para falar bastante, também sobre como que você sente essa abertura desses espaços, né? Quando você enxerga desde algo que não está de acordo com o que você está sentindo na hora, né? Como que funciona assim, assim, para você estar num ambiente que você, ou até mesmo no ambiente virtual, grupos de WhatsApp, de amigos, eu tenho vários grupos de amigos antigos que, enfim, tem comentários, coisas que você fala, cara, e enfim, assim, como lidar com essas coisas para que a gente possa aos poucos começar a despertar, porque eu sinto também que na medida que a gente vai dando uns toques e falando algumas coisas, algumas pessoas elas querem conversar mais, mas ao mesmo tempo, Uhum. como elas estão no grupo, elas não sentem a vontade e aí não se abrem.
Então, me lembrou de uma coisa. Eu sempre gostei de trocar mais um a um com outro amigo. Porque quando você chega no cara, no teu brother ali, um cara que, beleza, que tá sempre no rolê com você, que se zoa tal, mas você chega pra ele e você fala, pô, cara, mas isso aqui, mano, o que você acha disso? Eu lembro que eu trazia as dificuldades que eu tinha de lidar, sei lá, com essas questões de masculinidade, eu abria um pouco mais a minha sensibilidade no âmbito mais particular e eu Uhum, percebia que tinha mais aceitação, assim. E aí alguns deles até falaram, pô, eu também sinto isso. Pô, pra mim também era assim. Agora, quando o cara tá numa roda, cara, do grupinho, ele se transforma. Então uhum, eu vejo assim, ainda é muito difícil conseguir introduzir isso no grupo, porque esse fator da roda é muito poderoso e entra muito forte dentro da cabeça do cara. E muitos eu acho que zoam justamente porque não querem ter que olhar para isso. Então imagina, na psicologia da pessoa, né? Se uma pessoa traz isso na roda, o cara ele não sabe lidar com aquilo, então ele vai zoar para ele não ter que olhar para isso. Então, o que eu falo sobre a abertura desses espaços abrir esses diálogos mais particulares com aquele amigo que você tem um pouco mais de intimidade. E precisa contar, sim, com uma coragem, com uma vontade de você partilhar. E o que sempre fez sentido para mim é assim, cara, se eu mostrar quem eu sou e o que eu acredito, e essa pessoa se afastar de mim porque eu mostrei quem eu sou, por que katsu eu queria que ela ficasse do meu lado? Por que eu vou querer que alguém fique comigo se essa pessoa não aprecia o que eu realmente tenho dentro de mim? Então, na uhum. verdade, isso serve para qualquer Perfeito. pessoa, em qualquer ambiente. Então, só faz sentido você desenvolver qualquer relação se você estiver mostrando quem você é, porque senão não vale, né? E olhar para isso sempre me mostrou a grande dificuldade que é de fato se mostrar e como a gente é apegado à vaidade de ser aprovado, de ser aceito, de ser amado. E eu vejo o movimento do. Queria falar aqui, não sei se alguém não assistiu, veja o documentário do Papo de Homem, O Silêncio dos Homens, Uhum. porque abriu assim um universo Eu de assisti outro dia, possibilidades. achei bem Putz, massa. é muito bom, porque aí o homem parece que está se sentindo mais à vontade. Então, estão pipocando assim, vários grupos, vários homens estão identificando isso. E eu sou partidário de, cara, eu acho que não tem um cara que não se sente incomodado com o modelo de homem que a sociedade passa para ele. Então eu acredito que qualquer um, qualquer um que se abrir vai encontrar identificação e morada para esse sentimento dentro do coração de outro homem, porque eu vejo que é um problema que todo mundo vive. Todos os homens de alguma maneira vivem isso. Então eu acho que, cara, você tem que sair de dentro de você, cara. Você tem que encontrar uma pessoa, vá no lugar mais seguro, fale com o teu melhor amigo. Mas eu acho que o primeiro passo é se vulnerabilizar. E é o que você falou. Se vulnerabilizar é uma cura para você mesmo, porque quando eu falo, eu tenho muito isso. Quando eu falo, eu me escuto. Eu sou o primeiro a me escutar. E quando eu me Uhum. escuto, eu me vejo. É, E aí eu consigo me entender melhor. Agora, se eu não falo nunca porque eu não sei o que vai sair, porque eu tô com medo de o que sair não fizer sentido, eu nunca vou me conhecer. Eu vou ficar sempre no mundo dos meus pensamentos e a gente sabe que o mundo da mente é um mundo ilusório que você pode se perder, né? Então é é, preciso ter essa coragem, essa virtude de se colocar, porque senão não vale a pena ficar dentro de si e não se conhecer, né? total. Tem uma amiga minha que fala assim, que os dois orelhos, as duas orelhas mais próximas da sua boca são as suas próprias, né, os seus próprios ouvidos. Então, quando a gente fala, a gente está falando pra gente mesmo. E também tem um lance do segredo sagrado, né? Então, se é algo muito bom, você guarda dentro de você. Agora, se é algo que você. Porque quando você guarda, isso cresce, né? Cresce dentro da gente. E se for algo que a gente está se sentindo mal, se a gente bota para fora, isso diminui. Então é muito bom se a gente, quando a gente está sentindo algo que não é tão bom, bota para fora, que diminui. Porque na verdade não é nada, né? Assim, não é. No yoga a gente fala que isso é só uma, enfim, uma experiência. Que na verdade nós somos muito além dessas emoções, desses sentimentos, inclusive do próprio corpo, né? Nós somos essa
consciência que observe. Então, para que ficar se apegando a esses pensamentos, a esses sentimentos que simplesmente são passageiros, né? Mas claro que dentro da nossa realidade que vivemos hoje dual, é importante ter essa noção, né? Esse equilíbrio para que a gente possa se relacionar no mundo de hoje também, enfim, com a nossa família, com nossos amigos, com a nossa, enfim, com tudo mais. Eu me lembrei, você falou de pôr para fora, né? E em um momento da minha vida, eu fiquei até um pouco viciado nisso, cara. Porque a hora que eu percebi que não acontecia nada, porque dá mal medo, né? Fala, putz, mas e se eu falar aqui? E o que, cara? E o que? E se você for falar? E se eu gaguejar? Qual o problema, velho? O que vai acontecer? As pessoas vão falar, pô, e aí, puta, esse cara não sabe. Mas o que vai acontecer comigo, cara? Não vai acontecer nada comigo. E aí, a hora que eu compreendi isso, eu percebi que estava tudo bem. E aí, é justamente se permitindo gaguejar, né? Ou sei lá, numa roda de violão, você tentar tocar uma música e errar. Qual o problema, cara? Errou, ponto, passou, acabou. Aí você viu, você descobre o que... E aí você se melhora, né? Então é muito interessante isso. Existe esse medo maluco que eu não sei de onde vem, que parece que se a gente pôr para fora alguma coisa, vai cair o mundo, né? E é uma bobeira isso. É só fazer a primeira vez para perceber como é leve, como é gostoso. Eu, inclusive, comecei a virar até ativista da liberdade, porque eu falei, cara, é muito bom esse negócio de simplesmente se jogar e se ver, porque você se descobre, né? Então, é uma grande besteira. E eu vejo assim como eu sinto que a gente já está caminhando para um lugar de como, na verdade, existe uma castração da própria expressão por conta de uma insegurança que o ego tem de como ele vai ser visto, né? O ego é essa estrutura psicológica que está pegada à imagem. Então, olha como é interessante, a gente começou falando de masculinidades e caiu num problema que é social. E que é muito abordado na psicologia, nas linhas espirituais, que é essa relação que eu tenho com a minha imagem, né? Então, eu acho que é muito interessante como existe uma conexão do patriarcado, do machismo, que eu queria reforçar aqui que o machismo não é só dos homens, o machismo Boa. é um modelo de sociedade comportamental que atinge a todos, porque se o homem está no topo, né, a figura do homem, que é o machista, é a figura de poder, de alguma maneira todas as outras figuras estão relacionadas a essa figura. Então, a mulher muitas vezes cresce entendendo a figura da mulher relacionada com essa figura de homem deturpado. Então, se a gente nunca teve uma sociedade saudável, né, massivamente assim saudável, com um masculino equilibrado, como que a gente pode ter uma referência de como é ser um homem, ou como é ser uma mulher, ou como é ser um empregado, um chefe saudável? Então, como a gente vive numa sociedade na qual impera o machismo, todo mundo de alguma maneira é afetado por isso. E aí, tanto que uma das grandes questões que eu acredito que todo mundo que passa pelo autoconhecimento e todas as doutrinas espirituais que eu conheço trata é essa relação do ego. Essa relação do ego de se preocupar com a própria imagem, de ter medo de se conhecer e de encontrar o próprio propósito, tem muito a ver com o desenvolvimento do machismo e do patriarcado. Então a gente vê que é um problema que é muito mais geral, né? Não é só dos homens. Faz todo sentido. Faz todo sentido, assim, o ego como símbolo, assim, e não sei nem se é símbolo, mas como uma parte do nosso corpo, né, uma camada que traz esse escudo, né, protetor, porque o ego, ele é assim, como que nós gostaríamos que o mundo nos visse, né? E hoje em dia, né, acho que cada vez mais a gente vive num mundo baseado no ego, na competição, e são estruturas que eu vejo são estruturas já tão ultrapassadas, né? E cada vez mais tem surgido o movimento feminino, essa ideia de mais colaboração, né? Menos vertical, porque também o masculino vem do vertical, o feminino mais horizontal, mais distribuído. E eu acho que é uma transição que está acontecendo cada vez mais rápido. Sinto que
esse momento que a gente passa hoje, né, de quarentena também é um momento que a gente pode, que a gente tem um tempo para olhar para a gente mesmo, né? Acho que todo mundo já percebeu isso. E, e aí eu convido a todos os homens que estiverem aí nos escutando a refletir sobre essas questões, né? Sobre a sua própria vulnerabilidade, como que está sendo assim, olhar para si e realmente olhar para essa dor, não simplesmente tapar, né? Falar assim, não vou olhar para isso. Aproveita esse tempo, né, que a gente está tendo e olha para isso, medita para isso, escreve, seja lá o que for, faça a prática que for, mas buscando essas questões, né? Eu também teve uma vez que eu vi um conceito de ego que para mim fez todo sentido, que é como se fosse o sal. Então, é mais ou menos assim, se você tem uma comida com pouco sal, ela fica sem gosto. E se ela tem muito sal, ela fica intragável. Então é como se tem um equilíbrio, né? Um tempero. Uhum, O ego é como se fosse o tempero. Então uhum, a gente, assim, não é simplesmente deixar o ego e não existir o ego. Não, mas novamente, acho que é falar do equilíbrio. E eu vejo muito o equilíbrio como algo em movimento, não é algo estático. O equilíbrio não é cheguei no ponto e fiquei aqui. Porque nada é estático na vida, nada. Tudo uhum. mexe. Então, uma hora você vai estar mais para lá, uma hora eu vou estar mais para cá, uma hora a gente vai perceber, outra hora não vai perceber, e cada vez mais, enfim, a gente vai, né, percebendo isso aos poucos. Acho que pelo menos o meu caminho foi esse, assim, de Aham. ir aos poucos percebendo e reconhecendo aonde que eu estou fazendo, aonde que eu fui machista, onde que eu conseguia abrir um pouco mais, porque eu ainda tenho amigos que falam que não são machistas, né? Por incrível que pareça, mas enfim. Aí, Como que a gente tá de tempo? então, isso que eu ia falar, agora falta mais ou menos 15 minutos. Talvez a gente podia abrir para perguntas, né? Se alguém tiver aí, pode mandar no chat. Ou se você quiser também falar mais alguma coisa, a gente tem mais um tempinho aí, final. Ah, esse tema que você estava falando do equilíbrio, né? Uhum, É muito interessante. Eu tenho grande dificuldade de falar só em sagrado masculino, né? Porque masculino não existe masculino, a ideia de masculino, sem a ideia de feminino. Não existe isso. Então, toda uhum, vez que você fala de um, vem o outro na cabeça. A mesma coisa, se você falar direita vem esquerda, não tem como. Só faz sentido você apontar para a direita porque tinha uma esquerda. Se houvesse só a direita, você não tinha que diferenciar ela e chamar ela de direita. Então, assim, exato. um masculino saudável, ele só existe com o equilíbrio com o lado feminino dele. E é muito interessante, assim, esse excesso de objetividade, esse excesso de meta, de resultado que um desequilíbrio de energia masculina traz, ele começa a ser ele vaga por aí sem, de fato, saber por que que ele tá andando. E ele perde a meta, é como se fosse uma flecha indo sem ter um alvo. Ela não tem o que fazer. No mito do Graal, né, é quando o cavaleiro que está buscando o Santo Graal e buscando a nobreza, ele se perde, se torna um mercenário, porque ele não tem mais o propósito ao que ele serve e o porquê ele desenvolve tudo isso. Então, a energia masculina, ela tem toda essa potência, toda essa força, toda essa energia, toda essa rapidez, toda essa objetividade, toda essa assertividade. Só que se ela não é conduzida, se ela não tem um alvo aonde ela deve fecundar, se ela não tem um propósito para onde ela vai, onde ela mira, algo que inspira ela é errante, ela é boba, ela é vaga, né? Eu sempre faço essa analogia de põe um espermatozoide, olha no microscópio ele na placa Petri, ele fica rodando que nem um imbecil. Ele não sabe o que ele tem que fazer. E eu fiquei sabendo, até agradeço, esqueci o nome dela, mas uma menina, a gente estava numa roda de masculino, conversando com mulheres também, e é o óvulo, a partir de microvibrações que ele tem, acho que nos cílios, que ele faz e guia o espermatozoide até onde ele tem que ir.
Então é muito lindo, porque é a mesma inspiração, é a mesma relação que o artista tem com a musa inspiradora, né? Falando da musa, mas a inspiração, ela vem a partir do momento que a energia feminina é liberada. Por quê? Porque você se permite sentir. Você se permite sentir e se conectar com aquilo que não é objetivo, com aquilo que não é racional, e aquilo imbui simplesmente o ser de uma vontade de se manifestar e se expressar e ir para algum lugar. E esse culto a simplesmente a masculinidade por masculinidade fica nessa vaidade torpe e boba que a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente está destruindo a sociedade. Então é muito interessante, porque a mesma relação que, de acordo com a psicologia, o ego, de alguma maneira, deve adquirir com o self. Né? Porque o ego, ele é uma estrutura que precisa se desenvolver, se fortalecer, porque o egoísmo não é um ego forte, grande, é um ego fraco, fragmentado e assustado, inseguro, com medo de quem ele é no mundo. Quando o ego se fortalece, ele entende o lugar dele. O ego, ele tem um lugar, e ele ocupa um lugar de servir o quê? Religiosamente falando, servir a Deus, servir a um propósito. No mundo mais corporativo, você tem que ter um propósito, e aí você está nisso, as empresas que estão surgindo hoje precisam ter um engajamento de propósito, porque senão o ser humano não tem vontade de trabalhar. E o ego, que é essa máquina capaz de escrever, de falar, de contar, de interagir no meio físico, ela precisa de um guia, precisa de um norte. E esse norte é o self, é essa inspiração do que vem pelo equilíbrio da energia feminina. Não que o self seja o feminino, mas é o equilíbrio da energia masculina e feminina que coloca o ego no lugar dele e faz com que ele seja, de fato, um veículo, para que você expresse a beleza que você tem dentro do seu coração e consiga trocar com o mundo e capturar também a beleza que tem no mundo. Então é muito interessante tudo isso. Só faz sentido um masculino se tem um feminino. Senão é estúpido. Não, é desproposital, sabe? Então só queria Não, trazer esse maravilhoso. Não, maravilhoso. Essa fala aqui, acho que a gente chegou no ponto, né, essa conversa toda para que você falasse isso. Para mim foi a melhor. Porque total, assim, faz total sentido. Tudo que você falou, acho que, enfim, perceber que o masculino vem, né, dessa necessidade de resultado, de materialização, mas sem uma intenção por trás, sem uma inspiração, né, não faz sentido. E então, a gente poder deixar de, assim, falando de ciência, né, se a gente pudesse falar sobre ciência, deixar de olhar apenas para os dados brutos da experiência e começar a olhar para os aspectos mais sutis, né, virando a lente para o próprio observador. E até dentro da física, não basta só olhar para o resultado, né? A gente sabe que o observador ele interfere no resultado da experiência, então, e por trás da intenção, né, é o que também faz a diferença no resultado, não só a forma como você faz, mas, né, então esse equilíbrio também só, né, dando um complemento à sua fala que foi incrível para mim, assim, Não, foi muito obrigado. boa. Mano, é isso aí. Bom, se deixar, eu vou falando aqui. Não sei se tem alguma pergunta, se alguém fizer alguma pergunta, A se gente tem alguém quer mais fazer alguma 10, pergunta. a gente tem mais 10 minutinhos. Por enquanto tem comentários aqui, mas nenhuma pergunta. A gente pode ir caminhando para o final. Se você quiser falar mais alguma coisa, tem também tem um texto que eu recebi outro dia que eu acho bem legal também. Depois, não sei se vai dar tempo de ler, mas eu posso ler também. Vou ver aí que me Alguma veio pergunta? uma relação com. Tem alguma? Não, por enquanto não. É muito interessante o processo criativo. Você falou do equilíbrio, né? E como isso vai se dando ao longo do movimento, né? Eu lembro que estudando Reinventando as Organizações, Uhum, e esses novos modelos organizacionais que estão surgindo, eles trazem justamente essa perspectiva da autogestão para que cada indivíduo seja uma célula autônoma e capaz de desenvolver o propósito daquela empresa sozinho, e como ao longo do percurso que você vai corrigindo a rota, né? É uhum, no desenvolvimento do trabalho, porque e é muito louco, porque até a inovação vem por esse lado. Se você pegar
o conceito, o estudo de inovação, ele está muito ligado a isso. Cara, fail fast, né? Uhum. Vai errando que você Você vai falha aprendendo. rápido Teste. para suceder rápido. Exato. É um É isso. conceito que é muito interessante até na perspectiva do artista, né? A obra que ele faz nunca é a ideia que vem na cabeça dele. A primeira ideia que tem na cabeça dele, ela vem só para impulsioná-lo a começar a fazer a pintura, a escultura. E conforme ele vai fazendo, conforme ele vai dialogando com a obra, é que ele consegue entender qual é a obra. Então, aquela primeira coisa que surge na gente não é o final, né? Ela vai sempre se desenvolvendo. Como a galera fez pergunta aqui. Tem duas perguntas. Eu vou ler aqui em voz alta. A primeira delas, qual a maior dificuldade que vocês enxergam em conseguir alcançar pessoas que são extremamente tóxicas? E a segunda, vocês poderiam falar um pouco sobre sexualidade distorcida? Boa. Cara, essa pergunta aqui, qual a maior dificuldade que você enxerga em conseguir alcançar pessoas que são extremamente tóxicas? Eu vejo, primeiro assim, o movimento ele tem que ser da pessoa, né? Esse movimento de querer alcançar alguém que não quer ser alcançado, ele às vezes é muito perigoso, né? A gente, pelo menos no Brotherhood, a gente não tem a intenção de arrebentar a porta das pessoas e falar é assim que tem que ser. Então, a ideia qual que é? Sempre abrir um espaço para quem sentir vir e se comunicar. Então, por exemplo, a dificuldade que eu tenho com pessoas extremamente tóxicas, ela simplesmente não existe porque, não nesse sentido, porque elas não estão lá. Ou pessoas que vão buscar, de fato, uma ajuda e tem realmente uma toxicidade muito elevada por causa dos padrões que elas viveram, eu vejo que é a dificuldade que eu tenho de lidar com o machista em mim, né? Porque quando eu vejo uma pessoa que traz componentes muito tóxicos ou um vocabulário muito machista, uma maneira muito machista de ser, eu entro em julgamento. Eu tenho dificuldade de olhar para aquele cara e falar, tamo junto, irmão, porque eu não quero me identificar com ele. Então, quando um cara desse, e a gente teve isso no grupo, quando um cara desse vem para o grupo e ele começa num movimento de abertura, de buscar se curar, e ele começa a trazer um pouco dessa toxicidade para o grupo, é muito difícil. Existe uma vontade muito grande dessa raiz machista que existe dentro da gente, de contornar, e você não vai chamar o cara de boiola, de afeminado, de nada. O que você vai fazer? Você vai querer barrar ele porque você não quer se identificar com ele. Ele não pode fazer parte da Irmandade. Então, a dificuldade que eu vejo de lidar com qualquer coisa é ainda o machista em mim. Então, eu vejo que essa dificuldade, na verdade, é uma oportunidade de eu refinar ainda mais o meu equilíbrio, né? Mas o que eu acho importante que eu gostaria só de frisar, esse movimento de tentar entrar em alguém que não está afim de receber, isso é besteira. Então, sei lá, se eu estou num grupo e a pessoa tem comportamentos machistas, eu vou, no máximo, trazer que eu não me identifico, não vou dar risada, mas eu não vou querer dar uma lição de moral em ninguém, porque qual que é a ideia, né? Então, acho que isso é importante. Você Muito quer bom. responder a outra? Cara, a gente vai ter 5 minutos. Tem 3 perguntas e a gente pode depois também responder. Essa live ela vai estar disponível também no YouTube. Depois a gente pode responder lá. E se você quiser deixar mais algum último recado, porque assim, daqui a pouco acaba mesmo e tem aqui falando também, pedindo um pouco sobre. Feminino tóxico, né? Então, são essas três coisas, e eu acho que só vai dar para falar uma delas, Tá, eu vou porque falar bem rápido o assim. tempo O tá curto. Brotherhood tá abrindo, a gente está estudando com as lideranças dos 3 grupos de Floripa, de Campinas e de São Paulo, a abertura de espaço para online a gente começar a falar sobre masculinidade, sobre esse momento, abrir esse espaço online para que os homens possam falar. Então, se você conhece alguém, se você tem esse interesse, se conecta, fica ligado na página do Brotherhood, que a gente vai começar a abrir esse espaço. Eu acho que pode ser importante, porque muita gente está sofrendo mesmo nessa quarentena. Eu acho bem interessante... Putz, tem as 2 perguntas, né? Agora, uma delas é sobre sexualidade distorcida e outra sobre femininos tóxicos. Eu tenho Entendeu? dificuldade de entender o que é sexualidade distorcida, eu tenho medo de
de trazer um conceito que não sei o que a pessoa que eu não sei se é a linha, né, que a Conexão Novo Mundo trouxe. A sexualidade distorcida para mim vem muito por conta do padrão de sexualidade que a sociedade coloca, que eu falei no começo. É o fodão, então a mulher, na figura do homem, a mulher ela se torna um objeto de desejo, muito mais do que uma relação com quem você aprende e cresce junto. Então a mulher ela fica objetificada, o sexo fica objetificado e isso é uma sexualidade distorcida. Isso pode acarretar uma série de problemas. A questão do feminino tóxico, eu tenho meio receio de falar isso, né, de apanhar das feministas, né, das militantes, mas eu tenho encontrado muitas mulheres que têm começado um movimento de resgate do feminino, porque não se identificam com muitas vertentes do feminismo. O feminismo é algo extremamente grande, mas existe sim um lado do feminismo que lembra um pouco a energia, excesso de energia yang, sabe? Que é uma meio que briga, assim, um combate, não julgo, eu acho que acontece o que tem que acontecer, é preciso que tem que acontecer. Mas muitas mulheres se desconectam, às vezes, da essência do que é ser mulher. Então, nessa busca por talvez ser igual ao homem, muitas mulheres, por exemplo, né, nesse empoderamento da mulher, elas acabam tomando pílula e se desconectando completamente do que ela é mulher, do significado do que tem para ela ser mulher e da energia feminina que existe dentro dela. Então, é lógico, eu dei um chutinho aqui muito rápido. Esse é um tema bem delicado, mas eu acho que vale a reflexão para todo mundo. É lógico, não dá para falar, o feminismo é algo extremamente lindo, muito importante, honro muito o movimento, mas como tudo que é feito pelo ser humano, ele pode chegar em lugares atrapalhados. E existem, sim, vertentes de feminismo que acabam desconectando a mulher da essência humana que ela tem de mulher e de ser humano. Então, eu acho que isso é bem complicado, isso tem que ser olhado, isso é um tema para uma outra live, mas eu acho que existe sim, Mara, acho que isso tem que ser olhado. Só joguei lenha na fogueira, vão me xingar aqui, mas eu acho importante. Sobre a sexualidade distorcida também, eu queria falar um pouco, que eu vejo assim, que a gente vem também de uma educação que é baseada em filme pornô, né, em material, né, assim, você usar a mulher, né, entre aspas, o corpo, então assim, é uma sociedade baseada no corpo. Então, é como se a gente tivesse que, eu não sei também se esse foi o sentido da pergunta, mas eu, né, indo por esse sentido, é como se a gente tivesse que performar, né, dentro dessa relação sexual, e sendo que na verdade é muito além disso, né? Os relacionamentos eles vão, pelo meu, minha busca, vão além dessa parte do corpo, né? Então a gente tem uma conexão mais sutil também. Ó, falta 2 minutos. Mais sutil para que possa, enfim, equilibrar também, né? Não sei se foi bem nesse sentido, mas para que se possa ter algo mais fluido e que não simplesmente vai lá, faz, pronto, acabou, ou fica exagerado, não, assim, uma coisa extremista. Eu sou como bom libriano, eu sempre prezo pelo equilíbrio. E é isso, temos mais 1 minuto aí e 20 segundos. Bom, Vini, queria agradecer muito pela sua presença, pela nossa conversa, pela presença de todos aqui, pelas trocas. Quarta-feira que vem tem mais uma live sobre meditação e sistema imunológico, né, aqui no canal do Paraty Yoga Festival. Para quem quiser aí seguir o canal do Brotherhood também, tá marcado na nossa página. E é isso. Vini, muito obrigado. Velho. Gratidão. Queria agradecer a galera pelo tempo, pela atenção. Queria agradecer o convite aí do festival, você, Vini. Foi muito massa bater esse papo. Acho que a gente tem que falar mais disso, velho. Show. Trocar mais ideias sobre isso. E de verdade, é sempre é uma honra poder trazer esse tema assim e partilhar do que eu acabei vendo aí, me engajando com essas discussões. Então, obrigado. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. E namastê. Fiquem bem, cuide-se, fiquem em casa. Beijos. Salve, namastê.